Bom, vamos à legislação e vamos explorar mais, juntamente com conteúdo doutrinário, aspectos práticos, ok? Colegas, advogados, advogadas, aqui é a advocacia na prática para você iniciar a sua carreira, impulsionar a sua carreira de modo a trazer honorários dignos para a sua advocacia, de modo a trazer resultados efetivos, aumentar a chance de sucesso na sua advocacia. A legislação de regência aqui é a Lei 8.213 de 91. Vamos fixar nela para que essa aula seja produtiva nesse espaço de tempo que temos. Lei 8.213, especificamente, nós vamos mencionar hoje o artigo 59, ok? Vamos lá, o que diz o artigo 59 da Lei 8.213. Subseção 5º do auxílio-doença, artigo 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Parágrafo 1º. Não será devido ao auxílio-doença ao segurado que se filiar ao regime geral de previdência social, já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão, ok? Então, aqui eu quero trazer um aspecto muito interessante que ocorre também muito no escritório, na advocacia, que é a solução para muitos problemas dos segurados. A questão da doença pré-existente. Ficou o T aqui duas vezes. Doença pré-existente. Veja, é fato que a maioria dos nossos segurados, dos nossos clientes segurados do INSS, quando nos procuram, quando procura aqui o escritório de advocacia, tem uma doença que tem uma origem um pouco mais remota, um pouco mais antiga, principalmente problemas ortopédicos. E aí gera um embaraço, um obstáculo na concessão, tanto administrativa quanto judicial. Não raras vezes nós já tivemos a negativa do INSS porque ele fixou que o segurado tem uma doença e a sua incapacidade foi reconhecida, porém ela é pré-existente, seja a filiação ou seja o reingresso à Previdência Social. Ou seja, é aquele caso em que o segurado tem um período de carteira, depois por conta do desemprego ele exerce uma atividade como autônomo, contribuinte individual, mas de fato é realidade que essa pessoa muitas vezes falha nas suas contribuições, deixa ali umas lacunas e desenvolve uma patologia, mas ele de fato ele retorna ao trabalho, ele consegue trabalhar, ele tem as suas contribuições, retoma as suas contribuições, percorre ali um período de tempo e aí por conta de forçar o trabalho, de se esforçar, tem um agravamento da sua doença e aí resulta na incapacidade total e definitiva. E aí quando ele submete a perícia administrativa, ele, no afã, no desejo de provar a sua doença, como é o histórico dela, como ela lhe incapacita para o trabalho, então ele traz exames antigos, exames novos, recentes, no afã de provar que está falando a verdade. Mas aí o perito vem, olha e fala, não, mas então a incapacidade do senhor e da senhora, ela antecede a sua filiação. Ela antecede ao seu reingresso da qualidade aqui da Previdência Social como segurado. E aí nega o benefício. Então, nesse sentido, é importante que você esteja atento para organizar. E aqui a grande oportunidade é no momento da primeira perícia, a administrativa, tá? Esse é o momento ideal para que você, advogado, advogada, possa organizar
para o bem do seu cliente, usando a verdade, mas organizar as provas que serão utilizadas e demonstradas em perícia. Portanto, aqui, colega advogado, advogada, tá? Não interessa você trazer documentos antigos. Não interessa trazer atestados e exames antigos. Mas, Marcelo, eu quero provar uma linha de evolução da doença. A minha sugestão, a minha dica é que você não faça isso. Fixe no ponto. Qual é o ponto? Hoje o seu cliente está incapacitado. Está incapacitado por quê? Qual é o exame atual que prova isso? Qual é o atestado atual que prova isso? Porque, veja comigo, concorda comigo, se ele está doente há muito tempo, se a incapacidade dele já decorre de alguns meses, por que não procurou antes? É difícil justificar isso. É difícil. E aí você pode deixar uma brecha para justamente a autarquia previdenciária vir com a fundamentação de que doença pré-existente, incapacidade anterior ao regime, ao ingresso ao regime de geral de previdência social, INSS. E aí fatalmente o benefício é negado e você não vai ter muitos recursos e defesas. Então, se você tem a oportunidade na primeira perícia fazer um filtro, analisar e trazer as provas que de fato o cliente está hoje incapacitado, fixe nisso, bate nisso. Segue firme nisso, claro, se possível. Né? Agora, vamos lá, um cliente aí com esclerose, e aí a esclerose, ela vai avançando, né? Ela não é uma doença que surge e a pessoa fica incapaz. Não, ela surge, a pessoa vai fazendo tratamento, vai contornando, vai buscando melhoras e conter a doença, mas ela é uma doença que evolui de forma inevitável, né? Na medicina é inevitável. Então aí, claro, não tem muito que, a não ser você provar realmente que é uma doença que buscou o tratamento, conduta terapêutica, hoje está incapacitado. Tá? Mas sempre que puder, se é uma questão pontual, a minha dica é que você faça uma análise já na primeira perícia, levar os documentos contundentes e atuais da incapacidade. Marcel, mas meu cliente já veio, ele foi sozinho, passou a primeira perícia, eu estou vivendo já esse momento onde ele trouxe alegações de uma doença pré-existente. Bom, aí a dica é a exceção do parágrafo 1º do artigo 59. Ela fala o quê? Salvo agravamento. Então, aqui, doutor, doutora, você tem que fixar a sua tese. Provar por documentos, por testemunhas, exames antigos, mas também exames novos e atestados que apontem, e aí de novo, a importância do teu requerimento. Doutor, caro médico, médica que está atendendo meu cliente João, que é servente, que é pedreiro, que é auxiliar administrativo, o mesmo tem aqui uma doença um diagnóstico de enxaqueca, mas que evoluiu para uma enxaqueca crônica, que evoluiu para um outro prognóstico, para um diagnóstico mais severo, para que o médico descreva isso. Descreva que houve esse agravamento e que atualmente ele está incapacitado para o trabalho. Tá bom? Testemunha, Marcelo, para quê? Para provar que ele estava trabalhando, mesmo doente, mas que ele, por conta do agravamento da doença, hoje ele está incapacitado. Você precisa demonstrar isso na perícia administrativa, na análise administrativa, que isso também daí vai subsidiar na sua tese judicial. Dentro desse tema é vasto, mas eu quero aqui fazer um convite a você. Vamos construir esse conhecimento junto. Foi útil para você, meu colega advogado, advogada? Lhe ajudou, contribuiu, enriqueceu para a sua advocacia?
Gostaria de que em algum ponto nós adentrássemos, aprofundássemos um pouco mais, ou em algum outro ponto. Tem alguma consideração para agregar valor a essa aula? Deixe o comentário, será visto por outros colegas advogados e advogadas. Vamos contribuir para o sucesso e formação de mais advogados de sucesso. A advocacia vale a pena sim, proporciona uma vida maravilhosa. Agora, precisa saber se você é vocacionado para essa área, para esse segmento. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Conhecer a si mesmo, saber qual é a sua vocação, é fundamental para o sucesso de qualquer carreira profissional. A uma, porque vai trazer satisfação pessoal. Consequência disso vai te motivar. E você motivado vai conseguir caminhar em excelência, avançando e vencendo os desafios.